Bora lista, não gosto. Para a lista? Vamos Peraí, lá, então. deixa eu bolar um aqui rapidinho. Então, Rapidinho. eu acho que vou pegar esse deixa eu bolar um e botar para a introdução aqui. Pode botar. Bota com tudo, mano. Tá indo de boa o podcast? Tá achando ok? Está. Que bom. Pronto. Tá bolado. É nóis. Top 15. Caralho, porra, vai se foder, puta que pariu, vai tomar no cu, merda, filho da puta, teu cu, porra nenhuma, la concha de tu madre, fuck you. É só isso. Olá a todos, mais um Mangusta Cash aqui, enfim. Primeiramente, um recado só, vou começar a dar recado nesse vídeo, falar para dar esse tipo de recado, então eu vou dar. Entre na página do Telegram do canal, tá nos comentários, entrem lá e lá eu posto quando os vídeos saem, essas coisas. Enfim, vamos voltar aqui para o podcast, enfim, hoje estou com o Tolstói. Se apresente aí, livro Tolstói. Olá, Mangusta. Eu sou o Tolstói. Apenas isso. Como assim se apresente, Mangusta? Eu sou só uma pessoa aqui da internet que vive aí por alguns canais. E aí também tem a vida fora da internet, é isso. O pessoal parece gostar muito de você. É verdade, a gente tem bons amigos aqui no fundo do poço, talvez, onde estamos. Na beira do poço. Na beira do poço, exatamente. Eu diria que é um esgoto, né? Esgotosfera, como o pessoal chama. Esgotosfera, exato. Então, você é um cara que, pelo nome, já dá pra perceber que é fã de literatura russa, né? Fã, podemos dizer que sim, Mangusta. Fã de literatura russa, Evangelion e fotos de mulheres bonitas. Aí eu não sei qual é o top 3, tá ligado? Mas eu não sei se eu sou fã, eu gosto muito de ler. E a literatura russa é realmente a única que eu gosto de ler de verdade. As outras tem alguns livros bons, mas a grande maioria não é muito bom, não. Depois que tu lê um livro russo, os outros perdem a graça. E aí sim, eu também gosto de Evangelion, e de cigarro, coisas fumáveis. Basicamente é isso. Qualquer coisa fumável? Claro. Do crack ao chá de camomila. Tamo junto. Eita. Inclusive agora eu fumei crack pra fazer a live, viu, Mangusta? Espero que não te importe. O único jeito de fazer a live não, né? O podcast, desculpe. O único jeito que é fumando crack mesmo. Você não me parece muito alguém que fumou crack. É mesmo? Não tá parecendo. Daqui a pouco vai bater. Eu separei aqui todos os livros russos que eu li de Mangusta. Não sei quanto tempo dura esse podcast. Isso aqui é como se eu estivesse no Mark Maron, ou no Joe Rogan. Tô me sentindo num bagulho profissional. Sabe? Exatamente. Tá tudo certo, produção? Sim. Tem mais alguém? É apenas eu aqui. Eu sou o Joe Rogan e o câmera do Joe Rogan ao mesmo tempo. E o Mark Maron e o... Quem mais fazia podcast? Os primeiros? Petri. Pior que eu não conheço muito os podcasts da gringa, cara. Eu não sou desses caras que vê podcast da gringa e olha só. Era legal no início. Hoje em dia eu não sei mais o que é. Deve ter bilhões de ouvintes, né?
Enfim, primeira pergunta, como que você conheceu a literatura russa? Vou te contar como conheci a literatura russa. Quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, morava numa casa que tinha um galpão no fundo. E aí, neste galpão, tinha um monte de tralha, inclusive alguns livros. E aí meu pai um dia estava mexendo naquele galpão cheio de tralhas e achou uns livros, dentre eles alguns livros russos. E um destes livros russos era o Almas Mortas, do Nikolai Gogol, que é talvez um dos top 5 melhores livros russos. E naquela época ele leu e me contava como era estranho, como era diferente o jeito que esses livros russos eram. E como meu pai sempre foi um anti-Estados Unidos, ele sempre gostou muito da Rússia. E aí ele ficou bastante fascinado pelo Almas Mortas. Porém, naquela época eu não li ele. Aí, muitos e muitos anos se passaram. Bom, eu não li o livro naquela época, apesar dele ter me falado que era um jeito diferente de leitura. Passaram-se muitos anos, cresci, estudei, me formei, e durante todo esse tempo li pouquíssimas coisas. Uma das coisas que eu li, acho que foi na faculdade até, foi O Apanhador no Campo de Centeio, e me fascinou aquele livro e sempre considerei ele o meu livro favorito. Isso lá quando eu tinha meus 20 anos. Mas aí ao longo da vida abandonei a leitura, passei muito tempo da minha vida assistindo televisão e assistindo cinema, ouvindo milhares de álbuns de banda. E aí, alguns 2 ou 3 anos atrás, comecei a me cansar desse monte de lixo, esse monte de coisa. Cada vez mais série, mais filme, mais música, mais coisa para consumir. Pensei, vou parar de consumir todas essas porras. Aí, meu amigo, abandonei as redes sociais, parei de assistir todas as séries, assisti um outro filme que sai em Cannes, que parece interessante, e eu ouço só música dos artistas que eu realmente gosto, e raramente descubro coisas novas. É uma pessoa muito especial que existia na minha vida, sabendo que eu gostava do Apanhador no Campo de Centeio, me deu ele de novo quando eu tinha lá os meus 27 anos. E aí eu reli O Apanhador no Campo de Centeio e comecei a... Como eu não tinha mais nada para fazer, ficava só fumando maconha e contemplando a existência, pensei, vou usar esse tempo lendo. E aí depois de ler O Apanhador no Campo de Centeio que essa pessoa me deu, comecei a comprar mais livros e comecei a ler, e se tornou um hábito. E aí desde então, acho que deve ser uns 3 anos que eu tenho lido direto de novo. E aí a gente tem um callback lá pro Almas Mortas, né? Que é o livro russo que o meu pai tinha lido lá anos e anos atrás. Quando eu comecei a ler o Salinger, que é o autor do Apanhador no Campo de Centeio, eu dei mais uma pesquisada sobre os autores americanos, e aí eu lembrei que eu sempre quis ler o Hemingway, tá ligado? E aí eu fui ler O Paris é uma Festa, que é uma autobiografia do Hemingway quando ele morava em Paris, sei lá em que ano era isso, depois da Primeira Guerra, se eu não me engano. Eram os expatriados americanos, foram lá morar em Paris e viviam escrevendo e brigando e fazendo festa, etc. E aí nesse livro do Hemingway, O Paris é uma Festa, ele conta como ele, naquela época, ele leu o Tolstói completo, o Dostoiévski completo, o Gogol completo, o Almas Mortas, os Karamazov, enfim, ele cita várias obras, tá ligado? Durante essa autobiografia.
E ele também fala sobre outros livros que também não são russos, como a Cartucha de Parma, os livros da Virginia Woolf, enfim, um monte de leituras que ele fez e que parecem fundamentais, tá ligado? Dos gregos e coisas do tipo. Porém, ele fala muito dos russos, tá ligado? E aí eu pensei, olha só, o Almas Mortas, aquele livro que meu pai tinha falado há anos e anos atrás. E aí perguntei para ele se ele ainda tinha esse livro. Obviamente que ele tinha. Ele me deu o livro. Na verdade, eu li vários livros russos antes. Eu comprei na Amazon e chegou mais rápido do que até o meu pai me dá o Almas Mortas. E aí, como eu sabia que era um tipo de literatura que eu provavelmente ia gostar, porque meu pai já tinha me falado, eu comprei os Dostoiévski, comprei A Morte de Ivan Ilitch, que foi fundamental, O Capote, do Gogol, As Memórias do Caçador, do Turgenev, e aí fui lendo todos esses russos, e também comprava outros clássicos, britânicos, americanos, e tirando o Hemingway e o Faulkner dos Estados Unidos e o Salinger, tipo, nada é muito interessante, tá ligado? E aí a literatura inglesa um saco, tirando Shakespeare, e aí, porra, nada é tão russo, nada é tão maravilhoso quanto a literatura russa. E aí, felizmente, depois de um tempo, acabei lendo o Almas Mortas, que é um dos meus favoritos, que é esse do Gogol, que é o livro que o meu pai tem desde aquela época. E agora tá aqui comigo. Uma edição terrível, já deixei cair, tá toda fodida, mas é um livro que tem muito carinho. E o que te fascinou na literatura russa? O que te prendeu a ela? Fez você querer até utilizar o apelido de Tolstói? É muito engraçado. Eu sou um homem muito simples, né, Mangusto? Eu não gosto de coisa muito complexa, nem muito rebuscada. E a literatura russa é toda completamente simples. É feita para qualquer imbecil, tá ligado? E ele retrata muitos imbecis, e ele retrata a vida de dois jeitos. O povo russo é extremamente exagerado, ou ele é muito triste ou muito feliz. E aí, todos esses livros russos, as pessoas são extremamente miseráveis e tristes e fodidas, ou elas são muito felizes, ou não bem felizes, mas iluminadas, moralmente elevadas, compreendem melhor as coisas, são pessoas boas, tá ligado? Isso é elevado a pontos, escrito de um jeito tão natural, mas de um jeito tão forte que não tem como achar isso em livros que não são russos. Isso não é por causa dos autores, é porque o povo russo é assim, tá ligado? E é simplesmente a representação deles, não as obras maravilhosas, escritas por pessoas muito talentosas, tá ligado? Esses livros, esses autores, principalmente os mais famosos, Dostoiévski, Turgenev, Tolstói, eles são mais ou menos de que período? 1850 até 1900 e um pouquinho, 1930, por aí, 1920, por aí. Até a Primeira Guerra. Até antes da Primeira Guerra, eu acho. Antes da Primeira Guerra, enfim. Não é no período de União Soviética. Não. Nem se falava nisso, Mangusto. Não se fala muito pouco em comunismo. Na verdade, não se fala em comunismo, em nenhuma obra, basicamente. Em socialismo se fala em alguns. Se fala muito em cristianismo, em niilismo. Mas o que mais se fala é sobre o povo, tá ligado? E sobre o governo, né? Sobre o poder público. E isso é impressionante, é fascinante, que é bastante parecido com o brasileiro. E aí tem tanta corrupção, e tem tantos cargos, tem tanta burocracia, e isso gera um cenário muito, muito rico para fazer muita coisa, tá ligado? E esses escritores, eles são muito engraçados, ou muito dramáticos, e isso aí gera situações maravilhosas nos livros, tá ligado?
Tava lendo O Crocodilo, do Dostoiévski, esse final de semana. Eu tava literalmente chorando de rir. Tão engraçado que é esse conto. É absolutamente maravilhoso. Sugiro que todos leiam aí O Crocodilo, do Dostoiévski. É tão surreal, Mangusto, que tu pensa, como alguém teve a ideia de escrever isso, e como sutilmente ele diz também essa outra coisa. Isso também é uma coisa que tem basicamente toda a literatura russa. Tudo que é dito tem muitos significados. Tipo, uma coisa não é só dito por dizer. Tudo representa basicamente duas frases. Eu posso tentar achar uma aqui para ler? Posso. Pode, à vontade. Se não cuspia em tudo, era apenas por necessidade. É isso. Isso aí é a nossa vida, amigo. A gente não gosta em tudo por necessidade, tá ligado? Se a gente não tivesse necessidade de se resguardar, de fazer as coisas, de ter responsabilidade, de ter compromissos, a gente ia simplesmente cuspir em tudo, tá ligado? A gente só não gosta em tudo por necessidade. Aqui tem uma outra frase, ó. Está claro que odiava todos os funcionários da nossa repartição, do primeiro ao último. Desprezava-os a todos, mas simultaneamente como que os temia. Acontecia-me até de colocá-los acima de mim. Sucedia o seguinte: ora desprezava alguém, ora colocava-o acima de mim. Um homem decente e cultivado não pode ser vaidoso, sem uma ilimitada exigência em relação a si mesmo e sem se desprezar, em certos momentos até o ódio. Olha aí. Este aí é o Dostoiévski no Memórias do Subsolo. Esse é um livro que eu tenho certeza que qualquer pessoa que estiver ouvindo esse podcast, que lê a Memórias do Subsolo do Dostoiévski, iria terminar o livro e dizer: realmente esse livro é bom, vou ler mais alguns livros russos. E aí a pessoa iria lá e compraria A Morte da Iva Ilitch, que é uma novela do Tolstói. E aí a pessoa leria essa novela e pensaria: olha só, meu Deus, isso aqui é inacreditável, eu realmente preciso ler mais. E aí ela iria lá e compraria O Capote, de Nikolai Gogol, e ela leria esse conto e pensaria: meu Deus, como pode? Inclusive o Dostoiévski ou o Tolstói citaram que todos eles nasceram do Capote do Gogol, que é basicamente a obra que resume, o conto que resume o russo. Assim como o Eugênio Onegin, que é do Alexander Pushkin, é um romance em versos, que é gigantesco, é tudo escrito em versos, porque o Pushkin, que foi o pai de toda a literatura russa, ele era talentosíssimo e fez tanta coisa, inclusive esse tal do Eugênio Onegin, que é o romance em versos gigantesco e que todos os russos guardam com amor como sendo a obra que resume o que é a vida russa. E a vida russa, o Mangusto, meu amigo, é basicamente o seguinte: é viver e executar as tarefas e cumprir as tarefas do melhor jeito possível até a chegada da morte. É isso. Eu achei que a vida russa fosse beber vodka. Isso se faz durante o caminho de fazer as coisas e chegar até o fim dela. Até o fim, beber vodka até o fim. Exatamente. Curiosamente, eu não bebo vodka, Mangusto. Não bebo nada, né? Não gosto de bebida alcoólica. Não gosta de bebida alcoólica? Não. Me fico desesperado, transtornado. Tô fora, tiro a roupa. Eita. Mas, tipo, se você beber muito ou se você beber pouco? Ah, qualquer coisinha. É que se eu beber um gole, eu vou bebendo mais. E aí, quando vejo, já bebi 2 garrafinhas de champanhe. Eita. Acontece. Mas você não acha que a vodka ajudaria você a ver a literatura russa de uma outra forma? Acho que sim. Inclusive, é uma boa ideia. Boa ideia. Ótimo. Eu vou comprar uma vodka amanhã. Vou chegar em casa. Vou tomar com um gelinho, lendo alguns contos do Dostoiévski, que é o que eu tô lendo no momento. Boa ideia, Mangusto. Obrigado.
Essa pergunta agora pode ser meio idiota, mas eu pergunto. Claro. Qual é o seu autor favorito? O meu autor favorito é o Gogol. Ele não tem os melhores livros, mas ele é o meu autor favorito. Porque o Almas Mortas e o Capote são muito importantes para mim, tá ligado? E eu acho a vida que ele teve sensacional. Ele é um ucraniano, na verdade, e um grande nacionalista ucraniano, na verdade. Ele provavelmente nasceu nos tempos de Império Russo, eu imagino. Exato, né? E aí ele escreveu Almas Mortas, demorou 10 anos escrevendo esse livro. O livro termina sem final. Aí ele escreveu a segunda parte do Almas Mortas. E durante toda essa época ele era louco, tá ligado? Aí ele escreveu a segunda parte do Almas Mortas. Aí por algum tempo ele contemplou aquela segunda parte. Aí ele queimou tudo e simplesmente abandonou a vida. Não se alimentava mais, não vivia mais, não comia mais. E aí deitou, tá ligado? E aí nunca lançou a segunda parte do livro. E a primeira parte é inacabada. Cara, eu fiquei surpreso. Eu achei que o seu autor favorito seria o Tolstói. O Tolstói é um dos meus menos favoritos, mas ele é um dos mais sábios, eu acho, ou mais importantes. Por que você usa o nome dele? Quando eu entrei na live do Guido, eu tava lendo o primeiro tomo de contos dele, e aí eu acho que é um nome que soa agradável. Eu simplesmente usei esse nome. Era o que eu tava lendo na hora. E aí você se tornou conhecido como Tolstói. Exatamente. Imagine se você estivesse lendo Dostoiévski, o pessoal tem que falar Dostoiévski. Eu acho que não pegaria também, tá ligado? Uhum. Tolstói soa bem. Eu ia falar alguma coisa, amigo. Ah, sim. Tolstói, ele tinha uma propriedade, ele era ricaço, tá ligado? Ele veio da família rica, então ele passou a vida inteira contemplando a vida, a existência, a natureza. Ele também foi pro exército, mas tinha cargo altíssimo. E aí ele tinha uma propriedade que era a Yasnaya Poliana, e aí lá nessa propriedade tinha várias aldeias na volta, que era tipo o Senhor de Terras. Ele tinha uma escola, tá ligado? E aí nessa escola ele ensinava as crianças. E aí ele criou 2 tomos de leitura russa, que são fábulas, contos, algumas histórias verídicas e coisas do tipo, escritas de um jeito muito simples, que é o jeito que ele ensinava as crianças que tinha na escola da aldeia dele e até os mujik, tá ligado? Os mujik é o jeito que se chamam os plebeus, as pessoas pobres e tal. O mujik é muito importante na literatura russa, ele aparece em basicamente toda ela. Ele é o mais surrado, o mais fudido, o mais bêbado. Já que eu perguntei seu autor, qual seria seu livro favorito, no geral, de literatura russa? Ai. É o Gente Pobre, do Dostoiévski. Esse é o meu favorito. Gente Pobre, Dostoiévski. É o primeiro livro que ele escreveu. É o livro em formato de carta. É 2 pessoas trocando correspondência. É um senhor mais velho, muito pobre, trocando carta com uma mulher mais nova, que também é muito pobre, tá ligado? E as cartas deles são muito tristes, eles são muito miseráveis, tá ligado? Tipo, é gente pobre mesmo. E as cartas deles são muito singelas, porque eles são pessoas muito simples, tá ligado? E é uma ótima maneira de ver a vida russa na cidade. Existem basicamente dois tipos de cenários na literatura russa, que é 3, eu acho. 4, eu acho. 2 rurais, 2 urbanos. Um urbano que é chiquérrimo e riquíssimo, e o urbano que é um apartamento apertado, todo fodido.
E aí nos cenários rurais a gente tem as cisbás, que são casas russas, que todas as casas russas eram construídas iguais, porque elas foram projetadas para funcionar perfeitamente. Então elas têm um fogão central que aquece toda a casa, ela tem quartos arrumados para que comportem certa quantidade de famílias russas. Enfim, todas as casinhas eram iguais. Aí nos cenários rurais a gente tem as isbás e tem também as grandes propriedades, né, que são as casas de campo, lindíssimas, maravilhosas, onde acontecem altas e altas tramóias, principalmente. O que tu tinha perguntado, Mangusta? É que a sinopse que você falou parece... me lembra um filme que eu vi. É mesmo? Que é uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova trocando cartas. Mas... Olha só, talvez seja inspirado. Talvez. É que eu dei uma pesquisada na sinopse e aí eu vi que seria algo mais um romance. Não romance de literatura, né? Mas romance romântico, né? Uhum. É isso que... Aí não teria tanto a ver assim com o filme que eu já vi uma vez. Agora eu iria perguntar para você sobre alguns autores e para você falar como que é a característica dele, o que você acha. Dá um geralzão assim sobre cada autor, sabe? Aí, vamos começar pelo Tolstói? Vamos começar pelo Tolstói. O Tolstói, o texto dele é belo, limpo, claríssimo. Ele tem as melhores descrições, ele tem os melhores fluxos. O jeito que ele escreve é realmente brilhante, tá ligado? Eu acho que ele é um dos que mais tem conhecimento e ele observa o mundo e as pessoas, tá ligado? Acho que a principal coisa dele é observar o mundo e as pessoas. Ele também observa bastante a natureza. E no fim da vida ele acabou observando muito Deus nas pessoas e na natureza. E isso é uma coisa que ele encontrou muito tarde, mas que o jeito que ele fala faz completo sentido. E tem as Confissões de Lev Tolstói, que é quando ele diz como ele reencontrou Cristo depois de uma vida perdida em traição da esposa, em bebedeiras e coisas do tipo. Muito bom. Lev Tolstói é basicamente a natureza e olhar a sociedade e a interação entre as pessoas, entre os pobres e os pobres, entre os ricos e os ricos, entre os ricos e os pobres. Ele, como sempre foi muito rico e tinha altos privilégios, ele sempre pôde conversar com quem ele queria, ele sempre teve acesso a todos os lugares, então ele observava tudo e anotava e tirava bastante conclusão. Por isso que eu acho que tem bastante sabedoria nas obras dele. Eu li todas as novelas dele, todos os contos, mas ainda não li nenhum dos romances. Estou com a Ana Karenina aqui para ler este ano. Este ano vai, guys. Acho que do Tolstói é isso, meu amigo. Posso te dizer que ele me ajudou a reencontrar o cristão que eu era quando eu era mais jovem, tá ligado? Através desses livros de leitura russa, que são super simples, são escritos para crianças. Inclusive tem alguns dos contos que são escritos pelas crianças, que são ótimos de ler, são maravilhosos, muito iluminadores. Estão nos contos completos de Lev Tolstói, da editora Companhia das Letras. Continuando. Agora o Dostoiévski. Dostoiévski, que eu conheci ele como personagem de anime. É mesmo, Mangusta. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Eu não li os livros dele, é que eu conheci. Tem um anime do Crime e Castigo, não tem? Sim, o poder dele seria... O nome do poder dele é Crime e Castigo, no anime. Olha só, que legal. Interesting.
É interessante a premissa do anime. Tipo, se quiser, pesquisa depois. Bungo Stray Dogs. Se tu me mandar no Discord escrito ali, eu pesquiso. Antes de eu falar do Dostoiévski, que é o Mangusta, eu acho que eu preciso falar de um cara, tá ligado? Na verdade, são dois caras. É o Pushkin, que é o pai de tudo, e o... Como é que é o nome dele? Lermontov. É o Pushkin, que escreveu o Eugênio Onegin, ele escreveu horrores, e ele morreu com 30 e poucos anos. Ele achou que a esposa dele estava traindo ele, desafiou o cara pro duelo, aí o cara matou ele no duelo, tá ligado? E aí no fim a esposa dele não estava traindo ele. E aí tem também o Lermontov, que era amigo do Pushkin, que também morreu da mesma forma num duelo, não no mesmo duelo com o Pushkin, né? Mas mesmo assim, esses dois foram os principais criadores do movimento, talvez seja o movimento romancista da Rússia, na época lá em 1815, eu acho, 1820, por aí, até 1900 e tantos, até 1910, eu acho, vamos chutar por aí, talvez eu esteja correto. E aí depois do Pushkin e do Lermontov, aí sim começou a vir esses outros loucos, tá ligado? Aí veio o Tolstói, aí veio o Dostoiévski, agora sim podemos falar do Dostoiévski, que é o mais miserável, o que todo mundo julgava ser um escritor que não tinha a mesma qualidade dos outros, mas ele era o mais pobre, o mais fudido. Ele morava com a esposa e com um monte de filho em apartamentos minúsculos. Ele estava sempre endividado, sempre fudido. Escreveu, acho que 28 obras, e tem todas traduzidas para o Brasil, 28 romances, né? E alguns contos reunidos. E Dostoiévski é um dos melhores de ler. Ele, diferente do Tolstói, ele não analisa muito a natureza, ele analisa só a pessoa e a pessoa pra dentro, tá ligado? E ele simplesmente olha todo tipo de noia e todo tipo de retardo que as pessoas têm, como elas são bugadas, como elas são zoadas, como elas têm medo. Os personagens deles são completamente exacerbados, ridículos. Eu acho que ele é um dos que tem os melhores personagens e o que escreve melhores diálogos. Quando é para chorar de rir ou para chorar de chorar, tem que ser o Dostoiévski, porque o exagero russo dele é levado ao extremo, do jeito que o Tolstói usa como uma forma mais bela, e o Dostoiévski é simplesmente desesperado. E próximo autor aqui, o Turguniev. O Turgenev, ele é pra mim ele é um dos mais classudos. O texto dele é tão lindo que tu lê uma descrição dele falando sobre uns passarinhos e tu chora, tá ligado? Desculpe. Ele tem uma coletânea de contos que se chama Memórias de um Caçador, que ele também era um senhor de terras muito rico e tinha aldeias e mujiks, que eles chamavam de almas na época, né? E nesses 20 e tantos contos ele conta sobre encontros que ele teve com vários deles. São diversas perspectivas de pessoas extremamente peculiares, e muitas delas são parecidas com gente que a gente conhece. E aí fica pensando, como pode, as pessoas não mudam de alguma forma, né? Os medos e os problemas delas são sempre os mesmos. No Turgenev tem bastante disso, e tem na própria biografia dele, ele repete muito
a própria história. E é uma própria história que eu imagino que seja a história da vida dele. Então, basicamente, todos os livros deles é uma dupla de amigos, existe o envolvimento de uma mulher, existe a presença dos pais, são livros que se passam em grandes propriedades, em casas de fidalgos, não tem tanto sofrimento com dinheiro ou com crime como tem no Dostoiévski. O Dostoiévski, o problema é crime e dinheiro, tá ligado? As pessoas se matam por um tostão, as pessoas se traem, e no Turgenev tem uma mistura entre as descrições mais maravilhosas da natureza e diálogos belíssimos entre pessoas de classe, tá ligado? Acho que representa muito a classe que ele vivia. Ele nunca viveu na lama como Dostoiévski vivia lá nas ruas dos bairros fudidos de São Petersburgo. O próximo aqui, o Tchekov, um contista tão sombrio. Acho que os contos mais sombrios e mais tristes que eu li foram dele. Eu não sei se tem romances. Tudo que eu tenho aqui do Tchekov são contos. Tem a Katianka, que é Dona Cadela, que é abandonada pela família, que é incrível. Tem um conto de Natal, eu acho que é um gurizinho escrevendo uma carta pro avó dele, que também é surreal. Todos eles esfarelam o coração. Ele é muito sombrio, o Tchekov. Deixa eu ver alguns contos dele aqui para me lembrar um pouco mais sobre como é a característica dele. Tchekov. Caralho, não acho muito. Tanto faz também. Não achei. Deve estar na minha cara, tá ligado? Sabe que eu leio os livros e de alguns deles eu me esqueço. Grande parte do que eu li. O Tchekov, ele tem um elemento nos livros dele que ele traz um pouco de misticismo e magia. Tem o Monge Negro dele, que é uma novelinha maravilhosa, bem curtinha. Tem, vamos ver aqui, nessa edição péssima da LM Pocket, mas traduzida pela brilhante Tatiana Belink. Isso é uma coisa boa, guys, da editora LM Pocket. Tem as piores capas, não tem a melhor leitura do mundo, mas a tradução sempre é muito boa. Também editora 34, sempre parabéns. Nunca encontrei um erro no livro da editora 34. E a Companhia das Letras também é boazinha, com os russos delas. Porra, não acho que eu não gosto. Aqui, ó. Champanha, História Desagradável. Não sei. O Tchekov não foi muito marcante na minha vida como os outros, eu não gosto. Entendi. Então, tem uma matéria aqui de um site que é 15 livros fundamentais da literatura russa. Eu vou citar cada um deles e você comenta se você acha que ele é essencial, se ele possui um nível para estar nos 15 livros, né? A gente falou do Gogol? Gogol, eu acho. Você falou um pouco dele, mas se quiser falar mais, pode falar. O Gogol tem o Capote. Olha só, diz aqui na contracapa do Capote. Inclusive, eu sugiro nunca lerem as coisas que os editores escrevem, essas porras, leiam direto a obra pura, sem prejudicar uma leitura limpa da obra, tá ligado? Mas aqui diz, todos nós saímos do capote de Gogol. Famosa frase atribuída a Dostoiévski alude ao papel fundamental desempenhado pela obra de Nikolai Vassilievich Gogol no desenvolvimento da prosa russa a partir do século XVIII.
humorista. Mas é isso. O Gogol é fundamental pelo Capote e pelo Almas Mortas. Que se não existissem esses dois livrinhos, não sei se ia ter Dostoiévski, se ia ter Turgenev, se ia ter Tchekov, talvez só ia ter Tolstói, porque Tolstói é iluminado por Jesus Cristo. Basicamente, bora lista, não gosto. Eugênio Onegin, Alexander Pushkin. Esse é o 15º? Não sei se tem uma ordem específica. Só colocaram só aqui os livros. Eugênio Onegin, um romance em versos, como se fosse a Odisseia ou a Eneida da Rússia. E ele trata também sobre um duelo que casualmente foi o jeito que o Pushkin morreu. E ele é realmente essencial. Eu nunca li, mas também nunca vi ninguém dizer que leu o Eugênio Onegin e não gostou e não pensou, isso aqui é surreal. Porque o Pushkin, ele inventou o jeito de botar no papel a forma como o povo russo fala. E foi a partir do Eugênio Onegin, basicamente. O próximo aqui, Almas Mortas. Só para deixar claro, ainda não li o Eugênio Onegin, a tradução que tem no Brasil, dizem que é zoada, caríssimo. Por favor, alguma editora que estiver ouvindo esse podcast, eu vou enviar esse podcast para as editoras do Mangusta, para eles me contratarem como crítico literário russo. E tu como produtor. Por favor, lancem um Eugênio Onegin com uma tradução decente. Obrigado. 14º não, próximo, Almas Mortas, de Nikolai Gogol, é isso? Exatamente. Uma obra-prima, maravilhoso. A gente dá risada, a gente chora. Tem uma descrição, sei lá, de uma mesa de jantar que leva 5 páginas, mas que é linda e maravilhosa de ler. Tem uma trama inacreditável. Vou tentar explicar. Existia na Rússia um censo para contar quantas almas que eram os servos que a pessoa tinha. Então, digamos que esse censo acontecia de 5 em 5 anos. E aí, como as pessoas morriam muito durante esse trabalho, de 5 em 5 anos, reduzia muito esse número. E aí, só que 5 anos é um tempo muito longo. O que o protagonista fazia? Ele ia nas fazendas, ele via quais pessoas já tinham morrido, e antes do censo passar de novo, ele comprava essas pessoas, as certidões delas, como se elas fossem vivas. E aí ele juntava milhares e milhares de pessoas que eram almas mortas. E aí ele juntava isso para num dia no futuro revender todas essas almas mortas como se fossem almas vivas, antes que o censo fosse feito novamente. E esse livro é esotérico, ele é de outro nível, ele é realmente fundamental. Até agora, os dois fundamentais, Eugênio Onegin do Pushkin e o Almas Mortas do Gogol. Pode ir para o próximo? Vamos fazer assim, ó. Todo livro que tiver aí na lista, que eu já tiver lido, eu tiver aqui, eu vou ler um trechinho, tá? Opa, beleza. Você vai ler um trecho desse, então? Um trechinho do... Almas Mortas. Um trechinho do Almas Mortas. Já não passava de um corpo sem alma, e foi só então, entre condolências, que ficaram sabendo que o defunto até que tinha tido uma alma. Alma esta que ele, por modéstia, nunca mostrara a ninguém. Vamos então falar sobre Oblomov, de Ivan Goncharov. Oblomov, nunca li esse aí, nem conheço direito. Sei que ele é um livro um pouco mais moderno, né? De que ano ele é? Aparece aqui em 1859. 1859, não, até que ele é da mesma época.
Ele é super caro, tá ligado? Nunca li ele. Vamos ver. R$ 61. Tá caro. Nunca tive interesse nesse livro. Não conheço. Não sei se é fundamental. Pra mim ainda não é. Próximo livro, Pais e Filhos, de Ivan Turgenev. Como que é? Ivan Turgenev. Eu não sei como Turgenev? eu falo assim. Turgenev. Ivan É que, Turgenev. sei lá, eu falo Turgenev por conta do Ancapso. Mas não sei se escreve do mesmo jeito. Mas enfim, o Pais e Filhos do Turgenev é fundamental. Sabia que é nesse livro, casualmente, que o Ivan Turgenev cria o termo niilista. E aqui existe, né, o primeiro personagem niilista na história, que é o Bazarov. Esse livro aqui o Ivan era muito amigo do Nietzsche, do Flaubert, daqueles intelectuaizinhos sotados. E aí eles se reuniam para conversar, e aí muito do niilismo do Nietzsche vem aqui do Pais e Filhos, do Bazarov. Realmente fundamental. E ele tem um conflito de gerações entre pais e filhos, obviamente. Pais conservadores e filhos mais rebeldes, mas com ideias novas e progressistas que acabam chocando os mais velhos. E os mais velhos, eles também tendem a aceitar as ideias novas, onde eles têm resistência simplesmente por sei lá, vaidade de querer se prender ao que é velho, ao que eles acham que dá certo. Sendo que existem muitos jeitos novos de fazer as coisas serem melhores. E aqui no Pais e Filhos, o Turgenev também repete a mesma estrutura de ter dois amigos, de ter uma mulher, de ter uma paixão, de ter a natureza. Uma frase dele aqui, ó: mas nenhuma amizade resiste por muito tempo a tais desavenças. O Senhor é um cavaleiro perigoso, é demasiado crítico. Essa é pra ti, Mangusta, que é um homem crítico. Não conseguia responder de modo satisfatório a sua própria pergunta e seu coração enchia-se de alguma coisa causticante. Olha só, quando tu fica em silêncio, é isso que acontece comigo. Ó. Não conseguia responder de modo satisfatório a sua própria pergunta, seu coração enchia-se de alguma coisa causticante. Como está esse podcast? Great! High energy ou low energy? Eu fumei crack, te falei, né? Não parece com o crack. Não parece estar louco não, cara. E agora eu tô fumando back em cima, né? Mano, espero só que a minha voz esteja suave e esteja compreensível. Tô pegando uma garrafinha d'água aqui. Estou aí. Let's go. Crime e Castigo, do Dostoiévski. Crime e Castigo, do Dostoiévski. Muito, muito, muito bom. Não é o melhor livro dele, mas é realmente muito bom. É fundamental. É tão bem feito e ao mesmo tempo é tão enlouquecido. É estranho como o Dostoiévski consegue fazer isso. A narrativa é muito bem feita, mas os personagens são completamente distorcidos. Eu tô folheando ele aqui, por isso que olha só, tem tanta coisa marcada de Crime e Castigo. Dostoiévski, nesse livro, ele tem acho que é uma teoria central, dá pra dizer assim, entre dividir as pessoas entre pessoas extraordinárias e pessoas ordinárias. E ele pega o Raskolnikov, que é o protagonista, e faz o Raskolnikov cometer um ato que, se ele for uma pessoa extraordinária, ele não vai ser punido por isso. Mas se ele for uma pessoa extraordinária, uma pessoa ordinária, normal, se ele for uma pessoa ordinária, normal, ele vai sofrer as consequências como qualquer outra pessoa sofreria. E aí o Raskolnikov tem o Napoleão como exemplo, tem outros grandes líderes que simplesmente fizeram o que fizeram
e eram extraordinários e, tipo, a lei não punia eles estavam acima da lei. E aí esse personagem doentio, em delírio, pelas ruas de São Petersburgo, ele tenta descobrir se, pelo ato que ele cometeu, ele é uma pessoa ordinária ou extraordinária. É realmente um must read. Termina de um jeito lindo, em trechos maravilhosos. Não é nada, Sônia. Não te assustes, uma tolice. De fato, se julgar é uma tolice. Balbuciou ele com o jeito de alguém em delírio e que não se dá conta de si. Mal se dando conta do que fazia e sentindo um tremor contínuo em todo o corpo. Oh, como o senhor se atormenta. Como tu és estranha, Sônia. Me abraças e beijas quando eu te conto sobre aquilo. Estás fora de si. Olha que terrível é essa, Mangusta. Ontem eu te convidei para me acompanhar porque és a única pessoa que me resta. Caramba. É. Posso falar o próximo? Pode falar do próximo. Guerra e Paz, Lev Tolstói. Guerra e Paz, ainda não li. Não posso falar. Dizem que não? Perfeito, né? Não, ainda não li. Ainda não li nem a Ana Karenina, nem o Guerra e Paz. Qual o outro que você citou? O Ana Karenina. Nossa, seria o próximo aqui da lista. São os dois grandes romances do Tolstói que eu ainda não li. Esse Guerra e Paz parece que é o principal, né? O Guerra e Paz é o principal. Lindo, gigante. Deve ser tão bem costuradinho. Uma frase perfeitamente ligada na outra. Ele tem essa capacidade. E é imenso, parece. Então, Guerra e Paz e Ana Karenina, mas 100% fundamentais, eu só ainda não vi. Porque o Guerra e Paz é 100 e tantos reais, né? O Ana Karenina está aqui, eu tô lendo tô lendo as primeiras 10 páginas aqui, eu acho. Então, vamos para o próximo. Next. Os irmãos Karamazov, Fyodor Dostoiévski. Maravilhoso, perfeito. O segundo melhor, acho que o meu segundo melhor favorito. Tem o Almas Mortas, tem o Gente Pobre e tem os Karamazov, que é só lendo pra entender o Mangusta. Tu já leu esse? Não. Putz, ele é o último livro do Dostoiévski. Ele tem o Alyosha, que é o mesmo nome do filhinho dele que morreu, e ele escreveu esse livro depois que o filhinho dele morreu, e ele escreveu um herói simplesmente maravilhoso, que é o Alyosha. E ele estava terrivelmente desestabilizado já no fim da vida. E aí, logo depois de escrever os Karamazov, ele morreu, tá ligado? E aí é a última obra dele. E é uma grande homenagem a esse filhinho. E é um romance que tem um crime, e aí então tem uma investigação, e também tem um julgamento, e tudo isso é dividido em capítulos absolutamente perfeitos. Acho que é o livro mais bem feito que eu já vi. Ele tem 1000 páginas, é maravilhoso. Dá vontade de ler do início ao fim, sem parar. É realmente fundamental. E nenhum desses livros que a gente falou até agora é difícil de ler. Todos eles são facílimos, são mais fáceis de ler do que qualquer livro americano, britânico, do que livro brasileiro, então nem se fala. Porque livro brasileiro tem vários bem bravos de ler, tá ligado? Todos os livros russos são simplíssimos.
Nós os persuadiremos de que eles só se tornarão livres quando nos cederem sua liberdade e se colocarem sob nossa sujeição. Irás cometer a proeza da virtude, mas não acreditas na virtude. Eis o que te enfurece e atormenta. Eis o que te faz tão vingativo. Viu só, Mangus? Tem gente que tem virtude e não acredita nela, por isso acaba se tornando enfurecido e vingativo, por mais que sejam pessoas virtuosas. Conhecemos várias delas, hein, amigo? Que diferença faz passar a eternidade deitado ou percorrer 1 quatrilhão de verstas? Pois não é 1 bilhão de anos de caminhada? Que diferença faz passar a eternidade deitado ou percorrer 1 quadrilhão de verstas? Verstas. Que diferença faz, Mangusta? Nenhuma? Toda? I don't know. Próximo aqui. A Dama do Cachorrinho e Outros Contos, do Chekhov. Muito bom, muito bom. Contos mais curtos. Esse conto, a própria Dama do Cachorrinho, é uns cachorros realmente conversando. E aí tem um fator fantástico, que eu geralmente não gosto muito em livro, mas fica muito bom quando são contos mais curtos, que não espicham muito a narrativa. E aí essa coisa surreal que sei lá, livro de fantasia e de ficção que eu não gosto, acaba se tornando mais tolerável. Deixa eu ver aqui na Dama do Cachorrinho. Tem coisas tão simples, né? O passado acabou e não interessa, o futuro é insignificante. E esta noite maravilhosa, única na vida, logo vai terminar. Vai se fundir com a eternidade. Então, para que viver? Não é mesmo, Mangusta? Posso ir para o próximo? Pode ir para o próximo. Esse aqui eu não sei se você vai ter lido, que eu acredito que ele seja ele é de outro período, mas O Exército de Cavalaria de Isaac Babel. Não, esse aí do Isaac Babel eu nunca li, mas eu li alguns do Isaac Babel. Mas ele é mais recente, né? Sim. O Isaac Babel, inclusive, não sei se pode falar isso, um Jubi. Ah, entendi. Eu acho que o Isaac Babel é um pouco mais novo. Ele tem os contos de Odessa, que são realmente muito bons. Ele é um ótimo contista. E eu também tenho aqui dele umas peças de teatro que são muito boas também. Realmente é bem bom. Qual é o livro dele que tem aí? O Exército de Cavalaria. O Exército de Cavalaria, esse eu nunca li. Não sei se é um conto ou se é um romance. Eu tenho um de contos e umas peças de teatro. É bonzinho, é bonzinho. Aqui diz que seria a reflexão da experiência dele na Guerra Russo-Polonesa. Legal. Em questão de leitura de guerra, tem os contos do Sebastopol, do Tolstói, que são acho que os melhores contos sobre guerra que eu já vi. É maravilhoso. São vários contos de várias perspectivas e tem todos eles no primeiro tomo de contos da Companhia das Letras. É muito bom de ler. Para quem gosta de guerra, vai adorar ler os contos de Sebastopol, que é do Tolstói. Mas aí eu não lembro direito em qual guerra. É em Sebastopol, mas não lembro contra quem é. Se é na Ucrânia, sei lá onde. Na Ásia, I don't know. Qual é o próximo, Mangusta? Doutor Zhivago, de Boris Pasternak, de 1957. 1900 e quanto? 57. Não, esse eu nunca li, nem conheço. Nossa, Conheço esse nome,
mas nunca vi falar nesse livro. Não faço a mínima ideia sobre o que se trata. Ok. De quem é? Próximo é Boris Pasternak. Eu acho que essa lista aí começou dos melhores para os piores, né? Porque o primeiro era o Eugênio Neguinho. E o segundo era qual mesmo? Deixa eu ver. Almas Mortas. É. Ah, pois é. Próximo aqui. Antologia Poética de Ana Akhmatova, de 1962. Não conhece? Não. O próximo aqui. O Mestre e Margarida, 1967. Mikhail Bulgakov. Ah, o Mestre e Margarida do Bulgakov, sim, eu conheço. Esse livro eu ainda não li, mas parece ser realmente ótimo, parece ser fundamental. Ele também é mais místico e traz um esoterismo. Parece que tem um gato que fala. Eu acho que o Bulgakov era bastante inspirado no Gogol. E o Gogol, principalmente nos contos, ele traz bastante folclore. E aí nesse gato o gato é a Margarida? É, né? É o Mestre e Margarida. O Mestre e Margarida. Parece que esse misticismo do Gogol é um pouco presente. Dizem que é bem bom. Esse aí sim. Esse eu apoio, Mangusta. Inclusive, quem quiser me mandar ele, pode me mandar. Obrigado, Mangusta. Deixa o seu Pix aí nos comentários, o pessoal fazer doação. Isso. Dá R$90 para botar o meu endereço, meu Pix. Você compra Você compra o livro e lê ele durante a live. Exatamente. Você faz isso, né? Às vezes eu faço. Mas me cansa muito, a minha dicção é muito ruim, mano. Eu precisava melhorar a minha dicção para ler um pouco mais claro para as pessoas. E eu vou fumando maconha e vai ficando pior, tá ligado? Fica difícil ler só pra mim, imagina ler pra câmera. Eita. O próximo aqui eu não sei se você leu, mas o nome dele é O Arquipélago Gulag, de 1973. Alexander Solzhenitsyn. Não. Ó, esse talvez o pessoal se interesse porque esse aí sim o cara comentando sobre Gulag, essas coisas, né? Essas coisas aí nem existiram. Tô brincando, mas tanto faz. Próximo aqui, Os Contos de Kolyma, Varlam Shalamov. Os Contos de Kolyma. Será que eu já li? Olha quem é mesmo? É Varlam Shalamov. Eu acho que eu tenho ele aqui, mas ou não. Quais contos eu tenho? Não tenho os contos de Odessa, não tenho os contos de Kolyma. Nunca li. Parece que é bom, mas eu acho que não deve ser tão bom assim. Esse é muito novo. Ele já passou da época, tá ligado? Depois das guerras ali, acabou a literatura no mundo. Depois do Hemingway e do Salinger, acabou, tá ligado? Não tem mais graça. Entendi. Quanto mais recente, pior. 100%. É impossível ler um livro feito hoje em dia. É impossível. E perguntando sobre a literatura russa, o que ela te influenciou bastante? Tipo, você quis aprender russo? Você falou que teve a questão espiritual que ajudou bastante. Você, sim, por exemplo, começou também a seguir a religião ortodoxa. Como que ela te influenciou? Ela me influenciou em muita coisa no gosto. Ela me fez me reaproximar de Cristo, sem dúvida, através da leitura do Tolstói. Ela me fez analisar e contemplar a natureza de um jeito muito diferente. No Turgenev também, no Tolstói também. No Gogol, acho que me ajudou muito a rir mais das coisas e ver como as coisas são ridículas e inacreditáveis e surreais.
encarar as coisas de um jeito mais metafísico, mais metafórico, mais esotérico. E aí no Dostoiévski, principalmente, a entender a si mesmo, a entender os próprios problemas, a entender como a mente funciona, como a gente interage no mundo em determinados estados mentais. E acho que em todos eles o que mais me influencia é em levar a vida do jeito mais simples possível, fazendo absolutamente só as coisas que eu preciso, do melhor jeito possível, porque isso me traz uma satisfação de fazer as coisas certas. E quando eu faço as coisas do jeito errado, me traz um peso muito grande. Então eu tento sempre fazer as coisas certas como me parecem que são as que trazem satisfação na vida. E que mostra muito bem nos livros russos. Eu aprendi muito isso neles. Então você tá começando a viver a vida mais como você tinha falado, fazer as coisas que tem que fazer, vivendo até a morte chegar. Pode-se dizer que sim, mas isso não é uma coisa ruim. E se a gente fizer as coisas do jeito certo, as coisas mínimas que a gente precisa, a gente tira a satisfação da vida, tá ligado? E tendo um lado espiritual e tendo algum tipo de moral que não passe dos limites e não fira ou não feira, que não faça mal às outras pessoas, isso nos traz um bem pessoal que faz a vida ser mais aceitável até a hora da morte. E a vida ser aceitável na hora da morte faz toda a diferença do jeito de aceitar como morrer, tá ligado? Porque quem fez um monte de mal, quando for morrer, vai se sentir muito mal. E quem teve uma vida de boa vai se sentir ótimo, tá ligado? Porque inevitavelmente chega o momento de parar de fazer as tarefas. Eu não sei porquê, mas eu comecei a me lembrar de Harry Potter lá, do conto dos irmãos lá. Não faço a mínima ideia do que é isso. Nossa, na Harry Potter, o conto lá de 3 irmãos que eles iam morrer no negócio, só que usando mágica eles acabaram sobrevivendo, enganando a morte. Aí a morte decidiu fazer meio que uma pilantragem com eles. Aí falou, por vocês terem me enganado, eu vou dar um presente pra vocês. Aí o mais velho, ele pediu a varinha mais poderosa de todas. Aí ele ganhou a varinha. Aí por ser a varinha mais poderosa, o cara saiu se achando por aí, se achando fodão, pica. Até que um momento alguém foi lá, matou ele e pegou a varinha pra si, né? Aí, primeiro irmão morreu. Aí o irmão do meio, ele queria um meio de burlar a morte ressuscitando pessoas. Aí meio que a morte deu uma pedra pra ele. Eu não me lembro agora o nome. Mas com isso ele tentou ressuscitar a sua amada. Só que ele viu que mesmo ressuscitando sua amada, ela não era mais deste mundo. Claro. Então ele acabou se matando para se juntar a ela. Oxi. E aí tinha um irmão mais novo, que ele simplesmente pediu o quê? Ele pediu um jeito de se esconder da morte, de fugir. Aí a morte acabou entregando para ele a sua própria capa da invisibilidade. Assim ele ficava se escondendo da morte. Escondia. Até que o momento bem velho, já ele passou sua capa para o seu filho e aceitou a morte como uma amiga. Exatamente, amigo. Eu meio que lembrei por conta disso, de você morrer tranquilo, você aceitar a morte como sua amiga, sabe? Tem que ser tranquilo. Às vezes eu faço umas ligações nada a ver, mas... Não, mas é isso aí mesmo. Isso aí são sinapses. A morte da Ivan Illich, do Tolstói, fala sobre
cara que tá morrendo e como ele lida com a morte. E eu acho que ensina tanto de como a gente deve viver a vida para não precisar lidar com a morte de um jeito terrível. Viver de boa, tá ligado? Imagina daqui 50 anos, tu tá lá na cama do hospital, todo fudido e pensando, putz, eu não devia ter xingado aquela pessoa, tá ligado? E agora, mano, agora ela já morreu, me sinto aqui culpado, que merda, tá ligado? Isso aqui é inevitável, já era. Precisa evitar fazer essas coisas, tá ligado? Ser um pouquinho mais elevados. Morrer sem arrependimento. Acho que é uma boa forma. E sem ter feito mal, né? Uhum. Nossa, cara, essa questão da morte pode gerar bastante assunto também. Sabe que a minha teoria, lendo o Ivan Illich, é de que a morte não existe, a vida é a morte. A vida é a morte? A morte não existe, a vida é a morte. Caramba. Se a gente vive de um jeito muito mal, se a gente vive de um jeito bem, a vida não é tão morte. Mas a morte de fato não existe, né, amigo? Profundo. Ainda mais para nós que vamos para o paraíso. Subir a escada para o paraíso. Yes. É isso, meu amigo. Isso. Sim, deixe suas considerações finais. Me senti um dos ambientes mais profissionais, mais acolhedores. Não faço a mínima ideia de tudo que falei. Completos absurdos, talvez alguns sejam corretos, alguns não. Foi muito bom participar, Mangustinho. Se quiser me convidar para falar de coisas que eu não sei, eu estou disponível. Assim como eu não sei falar sobre literatura russa, posso saber falar sobre outros assuntos. O podcast é muito bom. Obrigado. Obrigado. Então é isso, pessoal. Falou. Leiam os livros russos.